Louvado seja o nome do Senhor. Estamos dando início, à programação do nosso 10º Congresso Nacional de Homens da AICEB, Aliança das Igrejas Cristãs Evangélicas do Brasil. E neste momento, eu gostaria de convidar a chegar aqui à frente conosco o representante da AICEB, pastor Sérgio Luiz. Se estiver presente, por favor, peço que se dirija aqui à frente conosco. Também solicito que entre, neste momento, o presidente da região Tocantina, pastor Jareci Cabral. Convido também a estar aqui à frente o pastor presidente da primeira Igreja Cristã Evangélica de Imperatriz, pastor Ramalho Dantas. Louvado seja o nome do Senhor. Convido também o presidente do Departamento Regional de Homens da região Tocantina, irmão Joelson Costa. O irmão Joelson está aí na organização, tá? Então, peço a compreensão dos irmãos com relação ao irmão Joelson. Convido também o presidente do Departamento Regional de Homens da região Amazônica Equatorial, irmão Elias Beltrans. Convido também o presidente do Departamento Regional de Homens da região Amazônica, irmão Moisés de Maria Ribeiro. Convido também o presidente do Departamento Regional de Homens, região Centro-Sul Maranhense, irmão Antônio Rufino. Estava faltando, tá? Estava faltando. Obrigado, irmãos. Representante da região maranhense, irmão Adaildo Alencar. Pode bater palma. Fique à vontade, irmãos. Gostaria de convidar também o representante da região Nordeste. Não sei quem é a pessoa, mas se tiver o representante da região Nordeste, por favor, pode vir aqui para frente conosco. Representante do Seminário Cristão Evangélico do Norte, pastor Mário Rubens. Pastor Marinaldo Júnior, região Nordeste, por favor. Vamos lá, irmão, vamos bater palmas. Representante do Conselho Fiscal da AICEB, pastor Metusalém. Bem. Louvado seja Deus. Gostaria de convidar neste momento nossos preletores, pastor Frank Sobral. Nosso preletor, pastor Rosivan. Rosivan, isso é São Sebastião da Boa Vista, Pará. Nosso preletor também, pastor Robson Carvalho. Primeira ICE de Araguaína. Presidente emérito do Departamento Nacional de Homens, pastor Ribamar Sobrinho. Convido também neste momento a diretoria do Departamento Nacional de Homens, presidente, irmão Marcelo Santana.
Vice-presidente, irmão Joelson Costa. Irmão Joelson, como eu já falei, está na lida. Primeiro secretário, irmão Davi Fernandes de Sarges. Vamos lá, irmãos. Segundo secretário, pastor Dênio Fonseca. Primeiro tesoureiro, irmão Alcioles Souza. Irmão Alcioles também está na lida. Tá? Os irmãos entendem, neste momento, a ausência do irmão Alcioles. Segundo tesoureiro, irmão João Batista. Também está correndo. Conselheiros, pastor Gabriel Ribeiro também está correndo por aí. E o pastor Wilson Barreto, nosso conselheiro do Departamento Nacional de Homens. Peço que os irmãos levantem-se neste momento, nós iremos cantar o hino nacional brasileiro. Cantemos. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Seu penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito a própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, raio vívido de amor e de esperança, a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, impávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra adorada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno, seja símbolo, o labaru que ostentas estrelado. E diga ao verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues da justiça clava forte, verás que um filho teu não foge à luta. Nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Neste momento eu passo a palavra ao irmão Marcelo Santana. Os irmãos podem continuar em pé.
Boa noite, amados irmãos. Que a graça, a paz e a misericórdia do nosso Deus seja conosco. Amém? Louvado seja o nosso Deus, que nesta noite estamos dando a abertura ao 10º Congresso Nacional de Homens da ICEB. E estamos todos alegres e felizes, porque Deus está aqui conosco. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então, mediante isso, eu declaro aberto o nosso 10º Congresso Nacional de Homens. Vamos orar ao nosso Deus? Pai querido, Deus de misericórdia, Senhor de glória, louvado e engrandecido seja o teu santo nome, Pai. Queremos, amado Deus, te agradecer pelas tuas misericórdias que têm se renovado a cada dia sobre nossas vidas. Te agradecer, Pai, porque sabemos que sem ti nada somos. Te agradecer por teu Filho Jesus, que morreu naquela cruz e nos dá a esperança de que um dia estaremos em uma só voz, louvando o teu santo nome por toda a eternidade. Aleluia! Glória e honra toda seja dado somente a ti, poderoso Deus. Eu quero te agradecer, Pai, porque o Senhor trouxe cada homem, cada membro deste grandioso departamento, na tua segurança e na tua paz. E temos a certeza também, Pai, que o Senhor tem guardado os nossos familiares, Pai. Porque o Senhor é Deus fiel, que cuida dos seus, Pai. Eu quero, em nome de Jesus, Pai, pedir, amado Deus, a direção do teu Santo Espírito sobre nossas vidas, durante esses dias que estaremos aqui, nesta comunhão, nessa adoração, nesse louvor, Pai, que tudo seja tão somente para glorificar o teu santo nome. Que, amado Deus, nas reuniões de negócios nós possamos, amado Deus, resolver tudo na tua santa paz, na direção do teu Santo Espírito, Pai. Que o teu Espírito Santo esteja repousando sobre nossas vidas. Seja conosco, Pai. Guarda nossas vidas durante nossa estadia aqui. Abençoa a vida de cada membro diretor, Pai, que está envolvido nessa tarefa, de cada um daqueles irmãos que estão empenhados na logística deste congresso. Pai, abençoa, Senhor, e fortalece as nossas forças a cada dia. E que, amado Deus, toda a honra, toda a glória e todo o louvor seja dado tão somente a Ti. Pois nós oramos agradecido no nome poderoso de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Os irmãos podem sentar. Os amados também podem sentar. Amém. Creio que todos estão felizes. Amém? Glória a Deus. Sabe por que estamos felizes? Porque a presença do nosso Deus, ela é real no nosso meio. E Ele é o motivo da nossa felicidade. Eu sei que muitos cansados, pois chegaram agora há pouco, né? A maioria chegaram hoje. Mas, meus irmãos, aqui estamos para dias de louvor, dias de adoração ao nosso Deus, dias de muita comunhão. E eu creio que cada um que fez o esforço para chegar aqui vai sair com as forças renovadas, porque estaremos aqui para louvar e adorar o nosso Deus. Amém? Abram suas Bíblias, vamos fazer a leitura oficial, que está lá na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1. Segunda, irmão, desculpa, me enganei. O computador errou aqui a letra. Vamos ler o versículo 6
e 7. 2 Timóteo, capítulo 1, 6 e 7. Diz assim, todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Amém? Então somos homens chamados por Deus para proclamar suas boas novas, para falar do amor de Deus para todos aqueles que necessitam, porque Deus tem nos dado a palavra de salvação. Porque Deus tem nos dado essa responsabilidade. Então não devemos ser covardes, devemos proclamar e buscar vivificar em nós a nossa vocação, o nosso chamado a cada dia. Para isso o Senhor nos chamou. Vamos louvar o nosso Deus nesta noite com o hino de número 171 do Cantor Cristão. 171 do Cantor Cristão. Pastor Dênio vai estar na direção desse louvor. Vamos louvar o Senhor. Vamos louvar o Senhor Jesus, dizendo: aviva no Senhor, dá-nos o teu poder de santidade, fé e amor. Reveste o nosso Senhor. Vamos louvar o Senhor. Fiquem em pé para bem forte louvar o nosso Senhor. Ateia o fogo do alto céu em cada coração. Deus seja louvado. Glória
Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Espírito Santo dele que habita em nós possa estar avivando as nossas vidas e renovando as nossas forças a cada dia. Os irmãos podem sentar, aqueles que ainda estão de pé. Eu quero chamar o pastor Ramalho Dantas, que é o nosso anfitrião, né, junto com a sua igreja. Louvado seja Deus, que temos sido abraçados e bem cuidado por o povo da primeira igreja de Imperatriz. Louvado seja o nome do Senhor pela vida deles. Pastor Ramalho. Meus irmãos, boa noite. Nós temos irmãs também. Boa noite às irmãs que estão lá na cozinha. Nós, em nome da primeira igreja, queremos dar as boas-vindas a todos ao sítio Betel. E esse sítio que não foi pensado em receber 500 homens de uma vez, né? Mas estão dizendo que é como casa de mãe nunca manda ir embora. Então, e ainda bem que homem não tem a exigência da mulher, a gente dá um jeito, arma a rede de uma coluna para outra, e nós queremos muito dar as boas-vindas aos nossos irmãos que aqui estão. Estamos à disposição para servir. Quero agradecer ao nosso Deus por a equipe que tem estado trabalhando aqui, da igreja Ribamar. Cadê o Riba? Riba? Está lá atrás, é o diretor de patrimônio, um servo dedicado ao Senhor, que faz de tudo aqui para as coisas funcionar, e nós estamos muito felizes de recebê-los aqui. E eu quero terminar minha palavra dizendo que, meus irmãos, você não imagina como é bom rever, abraçar irmãos das nossas igrejas, das mais variadas igrejas, desde do Tapajós, da região da Amazônica, de outras regiões, do Marajó, da região Nordeste, da Maranhense, da Centro-Sul, Tocantina e outras regiões. Irmãos que há tantos anos a gente não via, e de repente a gente é agraciado com o rosto, o semblante, e a gente pode dar um abração daqueles que o amor cristão nos permite. E pense num dia que eu estou muito feliz de poder abraçar ex-ovelhas, e alguém já disse que para pastor não tem ex-ovelha, uma vez ovelha é sempre ovelha, e eu gostei dessa ideia. Então, é bom tê-los aqui, irmãos, amigos, colegas pastores. É tão bom ver o semblante de cada um dos irmãos. Vamos tranquilizar o coração. O ambiente não é o conforto de casa, mas é a nossa casa. Pode ter certeza, é a nossa casa. E pedimos que o Senhor, nosso Deus, nos conceda a graça de terminarmos aqui no sábado somando muitas bênçãos da palavra, da comunhão e de tudo mais. Um grande abraço. Qualquer coisa, procure o Santana e ele resolve para você, tá bom? Não, brincando, estamos à disposição, viu? Ribamar, eu sei que ele tem o Ribamar, que é diretor de patrimônio, tem equipe aí, mas estamos para servir. Nos procure, a gente vai tentar resolver seu problema, tá bom? Deus abençoe. Amém. Obrigado, pastor Ramalho, já externando a nossa gratidão pela disponibilidade da igreja, primeira igreja cristã evangélica de Imperatriz, em receber esse grande evento na sua chácara. Agora eu vou anunciar e quero ver a festa das regiões presentes. Vou fazer o chamado e você levanta junto com sua diretoria e sua região. Vamos lá? Região Equatorial, a última que chegou no Congresso, mas chegou com toda a força. Cadê os homens da Equatorial? Aí, ó. Uhul! Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Podeis sentar, meus irmãos, sejam bem-vindos em nosso meio, para a honra e glória do Senhor. Eu acho que tem uma região que veio bem pouquinho homens. Vou chamar eles aqui. Região Amazônica. Cadê vocês? Eita, que a festa é boa, louvado seja o nome do Senhor. Sejam bem-vindos também e sintam-se abraçados por esse departamento. A região Centro-Sul Maranhense, cadê esses homens?
Eita glória! Louvado seja o Senhor. Região Carajás, temos um membro, pastor Gabriel lá atrás. Ó. Temos dois, apareceu outro. Oh, glória! Louvado seja o Senhor. Região Nordeste. Região Nordeste, temos alguém? Aqui, ó. Um povo, sejam bem-vindos no nosso meio também. Região Maranhense. Cadê os homens da região maranhense? Tá aí, ó. Homens abençoados que chegaram aqui conosco também para essa grande festa. Estou esquecendo de alguma? A anfitriã, né? Região Tocantina, cadê vocês? Homens de Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus por isso. Sejam bem-vindos aqui na terra de vocês. Louvado seja Deus. Glória a Deus, né, que estamos aqui nesse momento para louvar, engrandecer o nosso Deus. Irmãos, eu confesso, estou muito feliz. Oi? Eu só chamei as que tem. Tem sertaneja? Isso é sertaneja? Ah, irmão da sertaneja. Pastor Metusalém está conosco. Louvado seja Deus. É porque ainda não me repassaram as regiões todas representadas. Diga. Carajá já chamei. Já chamei Carajá. Da onde? Já chamei, já mostrei, já vi ele. Não, depois eu falei dois. Acertei. Ele estava lá também, eu já vi. Louvado seja o Senhor. Nessa grande festa de louvor ao nosso Deus. Irmãos, estamos aqui como diretoria desde terça-feira. Na luta junto com os irmãos e vendo o serviço desses amados irmãos da primeira igreja nos apoiando em tudo, né? E eles sabem que a recompensa é o Senhor que vai dar. Porque o nosso Deus aí não fica devendo nada a ninguém. Porque o trabalho no Senhor ele não é vão. Mas nesse momento eu quero chamar o pastor Mário Rubens, representante dos 100. Tem uma palavra aqui para o pastor Mário Rubens, estará retornando amanhã para São Luís, tem compromissos lá. Irmãos, graça e paz, boa noite. Meus irmãos, nos últimos 2 congressos nacionais, por vontade divina, eu não consegui participar. E conversando com o nosso presidente Marcelo, disse que faria o possível para estar aqui neste momento com vocês, para esse momento tão bonito, né, tão celebrativo, e também que honra e glorifica o nosso Deus. E é muito bom ver homens dispostos a servirem ao Senhor, servirem a sua causa. E este ano o tema da nossa denominação é vocação, a vocação bíblica. E temos tratado isso, eu creio que o Congresso, com os seus preletores, muito bem instruídos, muito bem balizados biblicamente, trarão toda a instrução sobre esse assunto. Mas eu queria falar então de algo bem particular sobre a vocação ministerial, de maneira bem rápida, em nome do seminário. Meus irmãos, vivemos uma época que o reino, a igreja do Senhor e a nossa ICEB precisa de vocacionados. E quando eu falo de vocação, eu estou falando de homens consagrados ao ministério da palavra. E eu estou aqui diante de vocês, de homens, que também podem ser vocacionados ao ministério da palavra. Talvez você diga, pastor, mas eu já sou casado, tenho família, tenho meu trabalho. Como é que eu faço então para obedecer o meu chamado? A palavra-chave é obediência. Basta simplesmente responder aquilo que Deus tem colocado no seu coração. Lá no Seminário Cristão Evangélico do Norte, nós estamos hoje com 12 casais. Alguns homens, como vocês, que já tinham toda uma estrutura de vida, trabalho, emprego, esposa, empregada, filhos na escola, com a sua casa, com o seu lar, em obediência ao chamado ministerial. Estão lá conosco hoje, estudando,
se preparando para o ministério da palavra. Diante disso, meus irmãos, eu continuo fazendo esse desafio, tanto a jovens solteiros, mas também a homens casados como vocês. Para a glória do nosso bom Deus, nós temos uma escola, uma casa de formação, chamada Seminário Cristão Evangélico do Norte. E lá nós preparamos os nossos vocacionados, os nossos chamados. E se você é alguém que é vocacionado pelo Senhor para o ministério da palavra, e essa chama arde em seu coração, diga sim ao Senhor, obedeça ao chamado dele. Além disso, meus irmãos, nós temos os nossos polos. Nós temos o nosso querido Seminário Cristão Evangélico da Amazônia, ali em Abaetetuba, na direção do pastor Josué Lima. Pastor Josué Lima, o senhor poderia ficar em pé, por favor, quem não conhece o pastor? Está aqui, ali, o nosso servo. O nosso seminário lá também, o nosso querido polo, continua também com a formação de vocacionados, atendendo regiões como a Equatorial e a Amazônica. Nós temos o polo na Ocidental também, servindo ali Manaus, Boa Vista, e temos o Seminário Cristão Evangélico do Norte. Irmãos, orem pela sua vocação, pelo seu chamado. Quem sabe você é este vocacionado. Eu estarei aqui hoje, amanhã, eu, pastor José Lima, e se você quiser conversar conosco a respeito da vocação e de como fazer o seu curso, nos procure. Estaremos aqui disponíveis para atender você, orar com você e dar orientação bíblica a respeito da sua vocação. E eu peço oração pelo nosso seminário. Nós estamos hoje lá com 70 alunos, cursando os 4 anos, missões, teologia pastoral e educação cristã. Temos o mestrado em teologia, pós-graduação em aconselhamento bíblico e pregação expositiva, e pedimos oração por aquela casa, por nossos alunos que ali estão se preparando. Ore por eles, os desafios são muitos, desafio de manutenção, desafio de concluir os estudos, mas Deus tem nos dado a graça de entregar todo ano para a nossa denominação uma média de 10 a 15 novos alunos para a obra do Senhor. Recentemente nós temos aqui o pastor Marinaldo, formou ano passado, o pastor Lucas, cadê o pastor Lucas? Está aqui na região, que formaram agora recente, e temos outros que estão começando a sua caminhada, como por exemplo, a filha e o genro do pastor Afran, que estão lá conosco também. Então orem por esses alunos, e o nosso objetivo é esse, encontrar vocacionados, formar vocacionados e devolver esses vocacionados para a nossa denominação, para servir a igreja do Senhor que Deus tem levantado. Junto com as vossas orações, nós estamos agora com um desafio muito grande agora de um telhado lá. É uma obra grandiosa, orem por isso. E orem também pela diretoria. E esse querido departamento, presidente Marcelo, pode contar com o seminário. O seminário está aqui para servir também vocês, servir esse maravilhoso departamento e cada departamento regional e local de homens. Duduzinho lá. Amém. Obrigado, pastor Mário. Que Deus abençoe esse ministério maravilhoso de formar trabalhadores para a seara do nosso mestre. Vou chamar nesse momento o cantor Juca Medalha, e nós estaremos cantando o hino oficial do departamento. Vamos cantar com alegria. Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor, amém? Igreja, que bom estarmos aqui reunidos, orando ao Senhor para que a gente possa sair daqui diferente de quando entramos aqui, amém? Mais fortalecido, mais edificado nessa rocha. Eu agradeço a Deus pelo privilégio, pela honra de estarmos aqui, como representantes também da cidade Nova 5, a ICEB, lá com o pastor Antônio Batista, e a gente fica muito alegre. Então eu queria que você, para a honra e glória do Senhor, ficasse de pé, para cantar e glorificar comigo, com Marcelo e todo mundo, né, Marcelo? Filhos da divina aliança é eu e você, amém? É do meu amado irmão Ezequias, que está no programa, né? Mas você com certeza já está conhecendo esse louvor aí. Então, filhos da divina aliança, com uma nova roupagem, com o nosso amado irmão Ezequias. Pode soltar, meu querido, para a glória do Senhor. Glória a ti, Senhor. Recebe a nossa adoração.
Aí. Ô, glória. Alegria. Começa a segunda-feira e a semana quase inteira trabalhamos pelo pão, sem esquecer nenhum dia de rendermos alegria a Deus nossa gratidão. A semana vai passando, nosso culto vem chegando, todos participarão. Ninguém vai ficar calado, porque todos têm buscado ao professor de Salomão. Somos filhos da divina aliança, homens fortes no Senhor. Ele é o fundamento do nosso departamento, nosso guia e bom pastor. Como filho da divina aliança, adoramos ao Senhor. Adoração verdadeira que torna a semana inteira em 7 dias de louvor. Oh, glória! Recebe a adoração da tua igreja, Senhor. Glórias a ti, Senhor. Chega o grande momento, é culto do departamento, todos numa direção. Deixamos nossas famílias sobre a sombra da vigília do grande Deus de Abraão, que também ao nosso lado segue ao local marcado para a nossa reunião, onde todos os louvamos com fervor, adoramos numa grande comunhão. Somos filhos da divina aliança, homens fortes no Senhor. Ele é o fundamento do nosso departamento, nosso guia e bom pastor. Como filho da divina aliança, adoramos ao Senhor. Adoração verdadeira que torna a semana inteira em 7 dias de louvor. Glória! Recebe, Senhor. Guarda a tua igreja, guarda o teu povo. Declara, somos filhos da divina aliança, homens fortes no Senhor. Ele é o fundamento do nosso departamento, nosso guia e bom pastor. Como filho da divina aliança, adoramos ao Senhor. Adoração verdadeira que torna a semana inteira em 7 dias de louvor. Adoração verdadeira que torna a semana inteira em 7 dias de louvor. Ô, glória! Aplauda o Rei dos Reis. Fique à vontade. Amados, tem um louvor aqui, a número 54, meu irmão. Que a gente veio de Belém, né? Fiquem à vontade. Então, esse louvor aqui, ele está no nosso novo CD, para a glória do Senhor. Já estamos com 11 CD gravados para a honra e glória do Senhor. Como muitos conhecem e sabem, Juca Medalha, o ex-guerreiro do brega, foram 50 anos cantando brega, levando uma mensagem que não edificava ninguém. Mas o Senhor, no dia 19 de setembro de 2002, aquele Juca Medalha, o guerreiro do brega, ele morreu. Mas nasceu Juca Medalha, o guerreiro de Cristo, para a honra e glória do Senhor. Amém, igreja? É só Ele que pode fazer isso. O inimigo disse que eu não ia durar nem 2 meses no caminho desse Deus. Mas há 21 anos nós vamos completar cantando e glorificando e exaltando o nome dEle. Amém, igreja? E eu agradeço a Deus, agradeço ao meu pastor Antônio Batista aqui, ó, marcou colado, e Deus foi abrindo porta, e nós estamos aqui, 14 anos na igreja cristã evangélica da cidade de Nova 5, e passamos 7 anos na igreja presbiteriana do Brasil, onde eu fui resgatado. Eu agradeço a Deus por esse privilégio. Nós temos aí o nosso material, temos o nosso CD, porque, amados, ser cristão é seguidor de Cristo. Ser cristão é fazer o que Ele ordena, é tu sair das 4 paredes e falar no nome dEle, onde Ele te mandar, não importa onde é, se é nos quilombolas, se é na aldeia indígena, se é no ribeirinho, se é nos casarões, não importa. Faz o que o Senhor está te ordenando. Sai das 4 paredes, porque Ele está voltando para buscar cada um de nós. Amém, igreja? E esse louvor, nós estamos aqui com uma novidade que ninguém tem. Eu só trouxe só 10 chaveiros desse aqui, ó. O chaveiro musical. Tem 150 louvores que eu gravei para a glória do Senhor. Inclusive esse novo agora, Graça, para a honra e glória do Senhor. Medite nessa mensagem e que nós possamos sair daqui fortalecidos. Oh, glória! Fala comigo, Senhor. Fala com a tua igreja, Pai.
Fala com meu amado pastor Enoque. Oh, pastor Enoque, que saudade. E o filho amado querido de meu coração. Medita nessa mensagem aí que o Senhor está falando comigo e contigo. Ele não tinha motivos nem razões para me aceitar. Em mim não havia nada que pudesse o agradar. Pecador por natureza, sempre se inclinava ao mal. Mesmo assim me aceitou. Sua graça me deu vida. Quando morto eu estava, em ofensas e pecados. Seu conselho assim o quis. Sua escolha soberana nos elegeu na eternidade. E por isso estamos aqui. Aleluia. Fui escolhido antes que houvesse a luz. Fui escolhido de uma forma especial. É dom de Deus, isso não provém de mim. Foi Ele quem assim o quis. Me predestinou e em seguida me chamou. E ao me chamar também me justificou. Me justificando, me glorificou. Não fui eu, foi o Senhor. Aleluia. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui reunidos em Teu nome. Guarda cada um de nós, Pai. Os Teus eleitos, os Teus escolhidos estão aqui. A Sua graça, ela nos deu vida, Senhor, sem sequer nós merecermos. Recebe, Pai, a adoração desses homens que estão aqui. Sua graça me deu vida. Quando morto eu estava, em ofensas e pecados. Seu conselho assim o quis. Sua escolha soberana nos elegeu na eternidade. E por isso estamos aqui. Aleluia. Eu e você fomos escolhidos. Fui escolhido antes que houvesse a luz. Fostes escolhido de uma forma especial. É dom de Deus, isso não provém de mim. Foi Ele quem assim o quis. Nos predestinou e em seguida nos chamou. E ao nos chamar também nos justificou. Nos justificando Ele nos glorificou. Não foi nós, foi o Senhor. Aleluia. Não fui eu, foi o Senhor. Aleluia. Recebe, Senhor. Foi o Senhor. Amém. Glória a Deus. Aplauda o Rei dos Reis. Só Ele é digno de toda honra, de todo louvor e de toda glória. Marcelão, Jesus te ama. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. A ICEB é cheia de talento, né? Glória a Deus por isso. Vou chamar o pastor Sérgio Luiz, representando a diretoria geral da ICEB. Tem uma palavra para os nobres congressistas. Saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Dizer para os meus amados irmãos
da nossa alegria em, nesta noite, poder representar neste congresso a nossa diretoria geral da ICEB. E em nome de todos os membros da nossa diretoria, nós queremos saudar a todos os congressistas, a sua diretoria nacional, assim como os departamentos regionais, com as suas diretorias, os representantes também dos departamentos locais e os pastores que, de fato, fazem acontecer o Departamento Nacional de Homens da ICEB. E é uma alegria para nós saber que nós temos espalhado nas nossas regiões e igrejas locais homens valorosos que fazem acontecer o reino de Deus através do trabalho dedicado de cada um dos irmãos. Nós queremos, como diretoria, reconhecer o dedicado trabalho da nossa diretoria nacional de homens, na pessoa do seu presidente e de todos os presidentes regionais do departamento de homens da nossa ICEB. Desejamos que este congresso seja de grande bênção na vida de cada homem, que o tempo aqui seja de verdadeira comunhão, edificação espiritual, que a palavra que será trazida pelos nossos preletores seja trazida com autoridade, com ousadia e possa nos edificar, que os negócios possam ocorrer na mais perfeita comunhão, paz, harmonia, para que haja de fato o crescimento da nossa denominação. Queremos também adiantar aqui oficialmente o anúncio sobre a nossa convenção geral. Agora em julho estará acontecendo a nossa convenção geral e nós de já queremos contar com a presença de todas as nossas igrejas, de todas as nossas regiões, todos os homens que aqui estão possam estar participando conosco lá no Seminário Cristão Evangélico do Norte, da nossa convenção geral. Eu quero anunciar aqui para os irmãos o tema, né, e a data exata de quando vai acontecer o nosso evento, tá bom? Nós teremos grande prazer em receber ali na nossa Casa de Profetas os homens e as igrejas da nossa denominação para participar conosco. Nossa abertura será no dia 26 de julho e o encerramento no dia 30. O investimento que você vai fazer é de R$ 450 para ficar interno e R$ 200 para ficar externo. Mas nós queríamos que todos ficássemos juntos ali no nosso seminário para participar da nossa convenção. Quero deixar também uma palavra no livro de Timóteo, segunda carta de Timóteo, capítulo 3, versos 14 a 17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que foste inteirado, sabendo de quem aprendestes, e de que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Coloquemos a palavra de Deus como princípio máximo da nossa conduta, como a base dos nossos departamentos locais, como a base da nossa família, e certamente nós seremos homens que poderemos ser úteis na obra de Deus. Desejamos um ótimo congresso a todos e que a bênção de Deus seja sobre nós neste lugar. Deus abençoe. Amém. Obrigado, pastor Sérgio, pelas palavras de incentivo a participar e continuar trabalhando nessa obra. Quero chamar o pastor Dênio e vamos juntos louvar o nome do Senhor e a equipe de música para juntos louvarmos e engrandecermos o nome do nosso Deus. Mais uma vez eu peço que os irmãos fiquem em pé para louvarmos, soltar o pulmão e cantar o nosso Deus. Logo depois que encerrar os louvores, vamos ficar um bom tempo sentados, ouvindo a preleção. Boa noite, queridos, mais uma vez. A música que eu irei cantar aqui é bastante conhecida e ela diz que o nosso Deus é maravilhoso, é digno de ser exaltado, e é isso que faremos essa noite. Vamos louvar ao Senhor. Gostaria de ouvir a voz dos irmãos bem forte.
Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifiquem seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifiquem seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor, diga ele é o Senhor. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorifiquem seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Exaltado, Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Aleluia. Quão maravilhoso é louvar ao nosso Senhor. E nós diremos agora que Ele é grande, que Ele é poderoso, Ele é misericordioso e Ele nos salvou. Vamos dizer: grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande, porque Ele é grande, é o Senhor em quem nós temos a vitória. Nós temos a vitória. Ele nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Cante. Grande, Ele é grande, é o Senhor em quem
quem nós temos a vitória. Ele nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostrar. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Só a igreja queremos o teu nome engrandecer, sim, Senhor, e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Ah, Senhor, confiamos, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, pelas suas misericórdias, Pai, porque tu vieste aqui para nos salvar, mesmo não sendo merecedores de tamanha misericórdia e graça. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Boa é render graças e louvores ao nosso Deus. Que bom, que maravilha, que lindo. Povo de Deus adorando, povo de Deus cantando, elogiando o nosso grandioso Deus, porque Ele é merecedor de todo louvor, de toda honra e toda glória. Quero chamar o pastor Metusalém, ele, membro do Conselho Fiscal da ICEB, trazer uma palavra de saudação ao Congresso. Boa noite, queridos, graça e paz. Amém? Eu quero, em rápidas palavras, agradecer aqui a oportunidade que foi nos concedido pelo nosso presidente, irmão Marcelo, para poder também trazer a este congresso de homens, congresso nacional, desse importante departamento da nossa denominação, esta palavra de saudação do Conselho Fiscal da ICEB. Eu sei que, para alguns, essa instituição nem é tão conhecida, mas dentro dos nossos documentos está previsto a existência desse órgão que tem esta palavra fiscalizador, né? E nem é uma palavra que talvez traduza o papel que nós nos propomos realizar como conselheiros fiscais. Eu sou membro do Conselho Fiscal, nós temos o nosso presidente, pastor José Feitosa, que nessa oportunidade aqui se faz representar por mim, e também o irmão Clóvis, lá de Brasília. O Conselho Fiscal, ele pretende atender àquilo que está prescrito no nosso Estatuto Reformado e ser um órgão de assessoramento às convenções, onde, a partir da auditagem, do acompanhamento dos atos e contas realizados por diretorias, por departamentos e por instituições religiosas, nós estamos, assim, nos propondo a
está verificando a sintonia destes atos com aquilo que é proposto em nossos documentos. E desse modo, temos com muito empenho procurado desenvolver esse papel, até mesmo atuando em áreas ou em ações que não eram afeitas assim ao Conselho Fiscal. Ultimamente a gente teve que presidir aí um importante processo em nossa denominação, eu sei que todos estão sabendo, recente, mas a nossa atividade corriqueira é de estar realmente ao lado dos departamentos. Assim, irmão Marcelo, nós nos colocamos à inteira disposição do Departamento Nacional de Homens para que, naquelas situações em que os irmãos entendam ser útil a nossa presença, o nosso auxílio, dentro de uma ótica, de uma perspectiva jurídico-administrativa, nós estamos também aptos e também dispostos a ajudá-los nessas questões. Não permitir que em alguma outra situação possa, de alguma forma, trazer algum parecer desfavorável da parte do Conselho Fiscal, o que não queremos. O que queremos é ser parceiro. E, para mim, é uma honra estar aqui nesse congresso. Que bom que eu sou membro do Conselho Fiscal e posso aqui representá-lo e também aproveitar desta beleza, deste momento tão agradável de ver aqui irmãos de diferentes locais do país, essa região aqui do Pará, que tão bem me recebeu lá em outubro. Estou vendo aqui vários dos irmãos, estive lá com eles também num momento de muita alegria, e aqui vendo essa parte do Brasil, aqui a região Tocantina, o pastor Jareci também nos recebe aqui nessa oportunidade, e as demais regiões. Quero deixar, então, assim, um versículo da Palavra de Deus, 2 versículos, para que não fique apenas nas minhas palavras, a minha fala. Desejo a esse congresso que seja ele um instrumento da parte de Deus para a edificação dos homens da nossa ICEB. E como precisamos de homens dedicados, homens que têm compromisso com Deus, homens que buscam, através da sua vida, propagar as verdades do reino. Assim eu deixo aos irmãos Efésios capítulo 6, versículo 23 e 24. Paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus, Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente ao nosso Senhor Jesus Cristo. Deus os abençoe. Amém. Obrigado. Obrigado, amado pastor Metusalém. Louvor e glória seja dado ao nosso Deus. Chama o pastor Frank Sobral, preletor da noite, de abertura do congresso. Chama o pastor Ribamar Sobrinho, para esse momento estar orando pela vida do pastor Frank, pedindo a graça e a misericórdia de Deus. Fiquemos em pé mais uma vez, amados. Vamos orar. Oremos ao Senhor. Santo Deus, eterno Pai, diante de Ti, ó Pai, nós queremos colocar a vida do pastor Frank Land, ó Pai, este homem que foi convocado, ó Deus, para estar conosco nesses dias, para levar a Tua palavra aos nossos corações. Sei com Teu servo, ó Pai, sei com os demais também que vão estar também dando estudos. E Te agradecemos de coração, ó Deus, pela Sua vida, pela maneira como o Senhor tem conduzido a Igreja El Shaddai através dele. E nesse momento, quando ele vai estar conosco aqui, ministrando a Tua palavra aos nossos corações, ó Pai, que nós possamos absorver e aplicar em nossas vidas. Honra e glória seja a Ti, ó Pai, pois é em nome do Senhor Jesus que nós oramos agradecidos. Amém, Senhor. Podemos assentar, amados. Agradecer a diretoria do Departamento Nacional, na pessoa do pastor Marcelo, que me honrou com esse convite. E eu sempre gosto de citar o Dr. Lloyd Jones, né, o maior pregador da Igreja de Jesus Cristo no século XX, quando ele dizia que pregar a palavra de Deus é o maior privilégio que um homem pode ter, mas é também a maior de todas as responsabilidades que um homem
pode carregar sobre os seus ombros. E aceitei o convite, né, com muita alegria no coração, mas com temor, com reverência, e crendo que um Deus cheio de graça e misericórdia pode nos guiar pelos caminhos da palavra dele. Eu vou ter a oportunidade de falar aos amados irmãos em duas oportunidades, esta e uma amanhã à tarde. E os dois temas, o tema principal ele foi dividido em alguns subtemas, e eu vou falar primeiro nessa noite sobre o chamado bíblico do homem na criação. Chamado bíblico do homem na criação, a partir de Gênesis capítulo 1, versículos de 26 a 28. E amanhã eu irei falar sobre o chamado bíblico do homem para a sua atuação na igreja local. E eu vou fazer essa abordagem a partir de Atos capítulo 14, versículos de 21 até o 23. Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus nessa noite em Gênesis 1, 26 a 28. O tempo está bem adiantado. Então, eu sei que muitos estão cansados, viagens longas, e aí para que eu não coloque você para dormir, obrigado Douglas, obrigado meu irmão, para que eu não coloque você para dormir daqui a pouco, então eu vou tentar ser um pouquinho mais breve do que normalmente eu sou, falando, né, e discorrer aqui sobre o texto de uma maneira mais concisa. Amanhã talvez à tarde eu pegue um tempinho a mais, porque à tarde eu acho que vocês vão aguentar mais tempo sem dormir. Então, para que você não fique com peso de consciência, olha, eu dormi na hora da pregação, vamos tentar ser um pouco mais concisos hoje. Gênesis capítulo 1, versículos de 26 até o 28. Diz assim a palavra de Deus: Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que rasteja pela terra. Vamos orar mais uma vez? Curva a sua cabeça onde você está. Vamos mais uma vez falar com o Senhor. Querido Deus, amado e poderoso Pai, misericordioso e cheio de graça, nós louvamos o Teu nome por esta noite. E unimos esta oração, Senhor, aquela que o Teu servo, o pastor Ribamar, fez agora há pouco por nós. Nós reconhecemos, Senhor, a nossa insuficiência, a nossa incapacidade para entendermos a Tua palavra e para aplicá-la às nossas vidas. Nós reconhecemos a nossa finitude e a imensidão, ó Deus, da Tua sabedoria, as riquezas insondáveis da Tua palavra eterna. Por isso, nessa noite, nós, como Teus filhos, humildemente, queremos mais uma vez suplicar a Ti. Fala conosco, Senhor. Ensina-nos. Guia-nos por meio desta palavra bendita. Que o Teu Santo Espírito, que é o mestre, o ensinador da Tua igreja, esteja nos guiando em cada momento desta reflexão. Abre os nossos olhos, para que nós possamos ver as maravilhas da Tua palavra. Abre os nossos ouvidos, para que nós possamos ouvir estas verdades, as nossas mentes, para que nós possamos compreendê-las, e abre os nossos corações, para que nós possamos amar a Tua verdade bendita. Senhor, porque nós precisamos de Ti nesta noite, nós fazemos nossa a oração do salmista quando dizia: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da Tua lei. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, vivemos um tempo em que é comum ouvirmos a seguinte declaração: a masculinidade está em crise. E de fato, quando olhamos ao nosso redor,
algo que é tão claro, que é tão, ou no passado foi tão fácil de definir, torna-se uma tarefa imensa, de proporções absurdas quanto à sua dificuldade, pelo menos no mundo que nós temos ao nosso redor. O que é ser um homem? O que é ser um homem? O que significa ser um homem? Bom, de maneira muito clara, biologicamente, alguém pode dizer, bem, um homem é alguém que nasceu com os órgãos sexuais de um homem. Pronto, está resolvida a questão. Mas essa pergunta, que pode ser resolvida de forma tão clara, ela ganhou uma certa dificuldade para ser respondida, porque, tudo bem, entendemos que biologicamente é isso, mas o que é um homem com relação às suas responsabilidades? O que é um homem com relação às suas tarefas de homem? O que é um homem com relação ao seu comportamento? E aí nós tentamos, ou nós vemos uma tentativa de uma desconstrução da imagem do homem. Uma tentativa de passar uma ideia de que o homem não é bem assim. Não é daqueles moldes ou daquela forma que foi no passado. Mas você pode ser um homem, por exemplo, usando determinadas roupas, fazendo determinadas coisas e tendo determinados comportamentos que na verdade são comportamentos femininos. E esse trabalho é tão terrivelmente impregnado na sociedade que as nossas crianças, os nossos meninos, eles estão sendo vítimas disso todos os dias, na escola, em redes sociais, nos vídeos que eles assistem, nos desenhos que eles acompanham, essa tentativa por desconstruir o significado da masculinidade. De outra parte, essa tentativa de desconstrução da masculinidade tem nos conduzido para um outro campo, que é o campo de definir a masculinidade a partir de estereótipos que não são bíblicos. E até algumas páginas em redes sociais muito conhecidas, uma delas que usa dois termos bem fortes para defini-la, estão tentando construir uma imagem do homem que na verdade não é uma imagem bíblica, mas é quase que de um troglodita, podemos dizer assim. Então, dentre outras coisas, o homem é alguém que não expressa sentimentos, o homem é alguém que age em todas as situações para mostrar a sua força, a sua virilidade, a sua brutalidade. Ser homem, então, nessa perspectiva, é ser alguém que não tem educação, não tem respeito, não olha para as pessoas mais frágeis e as trata com a devida dignidade. E aí nós então ficamos perdidos entre esses dois extremos. De fato, o pastor John MacArthur, escrevendo sobre o tema da masculinidade, ele chega a dizer que não é de admirar que muitos e muitos homens dentro da igreja não saibam o que significa ser homem. O tema do nosso congresso, ele nos faz olhar para cada um de nós e nos fazer a seguinte pergunta: o que é ser um homem? Se há o despertar do homem para a sua vocação bíblica, se há o despertar do homem para compreender qual é o seu chamado estabelecido por Deus na Santa Escritura em diversas áreas da vida, eu falarei sobre duas, o pastor Rosivan sobre, acredito que uma área, o trabalho, o pastor Robson vai abordar outra área, enfim. Se nós temos esse chamado define para nós que somos filhos de Deus o significado de ser homem. Se nós queremos entender então o que significa ser um homem, nós precisamos voltar o nosso olhar para a palavra. E voltando o nosso olhar para a palavra, é oportuno que nós retornemos para o ponto onde tudo começou, o relato da criação. O ponto de partida para toda compreensão da masculinidade, do seu papel, do seu significado, está exatamente no relato que Deus nos deu na sua palavra a respeito da criação do homem. Gênesis capítulo 1, versículos de 1 até o 31, e mais particularmente no capítulo 2, a palavra de Deus trata sobre a criação do universo inteiro, de maneira geral, no capítulo 1, ainda que os últimos versículos foquem na criação do homem, e no capítulo 2 nós não temos uma nova história, nós temos a história relatada no capítulo 1 agora com um foco na questão da constituição do homem. É então nesse relato que nós temos uma compreensão sobre o que significa ser homem. É onde Deus nos fala sobre quem é o homem, sobre qual o seu papel, que nós devemos buscar o significado de ser homem. É Deus,
o Criador do homem, que estabelece, que determina o significado e o propósito das nossas vidas. É Deus quem define o sentido da nossa existência. E é observando o relato da criação que começamos a enxergar o nosso chamado como homem de Deus. De fato, nós não vamos compreender bem o nosso chamado para o trabalho, para a família, para a igreja local, para quaisquer áreas da vida, se nós não entendermos o ponto onde tudo começa. Qual é o chamado que Deus tem para a nossa relação com a criação de forma geral? É importante pensarmos a respeito disso, porque como homens crentes, em geral, nós temos negligenciado o nosso chamado para essa relação com a criação. O nosso primeiro chamado apresentado na Sagrada Escritura é uma vocação, é um chamado estabelecido por Deus para que nós nos relacionemos de determinadas maneiras com o mundo que Ele criou. Nós comumente temos adotado uma posição que aparentemente atende ao propósito de Deus para nós enquanto homens cristãos. E que posição é essa? É uma posição de cuidar dos nossos assuntos espirituais, dos nossos assuntos relacionados, entre aspas, à nossa piedade, e esquecer que nós temos um compromisso com o mundo que foi criado por Deus. Veja, essa postura ela não é tão antiga assim na história da igreja. Ela se consolida a partir do princípio do século XX e se estabelece a partir daí. É quando nós começamos a pensar que a nossa vida se resume a orar, ler a Bíblia, obedecer os mandamentos, ir para a igreja, fazer coisas que são relacionadas a uma piedade direta. O pastor Zivan vai trabalhar a questão do trabalho, e eu vou deixar esse ponto fora aqui desse chamado geral da criação, embora ele também esteja aqui, mas ele vai abordá-lo. E nós então esquecemos que há um mundo à nossa volta e Deus nos chamou para uma relação com Ele. Há um mundo inteiro, um universo inteiro à nossa volta e nós somos chamados a nos relacionar com Ele. Essa posição então de afastamento, de distanciamento do mundo, de entender que o nosso chamado se restringe às paredes da igreja e a vida, vamos chamar assim, estritamente religiosa, ela empobrece, ela peca contra Deus, porque ela nos faz retirar do domínio de Deus uma abrangente área da vida que também pertence a Ele. O mundo é do Senhor. O Salmo 24:1 diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Tudo pertence ao Senhor. E quando a palavra de Deus nos diz, por exemplo, que o mundo jaz no maligno, ou que Satanás é o príncipe deste mundo, a Bíblia não está falando do mundo criado por Deus, da criação, daquilo que a partir do século XVIII principalmente passou a se chamar de natureza. Mas a Bíblia, quando diz que o mundo jaz no maligno e que Satanás é o príncipe desse mundo, está falando da sociedade pervertida e corrupta, do mundo enquanto um sistema corrompido que se opõe a Deus e a sua obra. A terra ainda é do Senhor. O mundo é do Senhor. Tudo o que há no mundo pertence a Ele. E nós somos convocados para atuar nesse mundo, para nos relacionar com esse mundo criado. Quando Paulo diz, não tomem a forma do mundo, Paulo não está dizendo que nós não devemos olhar o mundo ao nosso redor e enxergar que ele pertence a Deus, mas Paulo também está dizendo, não se amoldem a princípios, a práticas, a um sistema que se distancia de Deus e se opõe à sua vontade. Por isso eu quero pensar com vocês nessa noite, meus irmãos, sobre o chamado bíblico do homem para sua ação na criação. Veja, qual é a vocação bíblica do homem para a relação com a criação? Como ou o que a palavra de Deus nos diz sobre esse chamado? Ele é o ponto de partida. Se nós não andarmos bem nesse aspecto, nós não vamos andar bem em nenhum outro. Se nós não soubermos, se nós não nos relacionarmos de forma correta com o mundo criado por Deus, com o mundo que pertence ao Senhor, nós não vamos saber lidar corretamente com a questão do trabalho. Eu espero ajudar o pastor Rosivan nisso aqui. Nós não vamos saber lidar corretamente com a nossa família, e eu espero ajudar o pastor Robson nisso aqui.
Nós não vamos saber como lidar com a nossa atuação na igreja local. E eu espero me ajudar nisso aqui também. Por isso vamos pensar sobre duas coisas que esse texto bíblico de Gênesis 1, 26 a 28 nos revela sobre esse chamado bíblico do homem para a sua atuação na criação. A primeira coisa que o texto bíblico nos diz: este é um chamado para representar a Deus na criação. Primeira parte do versículo 26 e o versículo 27. Um chamado para representar Deus na criação. A segunda coisa que o texto nos revela é que este é um chamado para glorificar a Deus na criação. Versículos 26, a segunda parte, e o versículo 28. Então vejamos estas duas verdades que este relato da criação do homem nos mostra sobre o nosso modo de nos relacionar, de atender esse chamado de Deus para a relação com a criação. Veja, a primeira coisa que o texto nos diz então é que este é um chamado para representar Deus na criação. Versículo 26, parte A, diz: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Meus amados irmãos, no mundo antigo, era comum que reis colocassem estátuas suas, imagens suas, em seus territórios, como uma forma de apontar o seu domínio sobre tudo e sobre todos que ali estivessem. Gênesis nos conta que Deus, ao concluir a criação de todas as demais coisas, também colocou uma imagem sua no mundo. Esta imagem sua no mundo, marcando o seu domínio, marcando o seu governo, marcando a sua posse sobre tudo aquilo que ele criara, era o homem recém-criado. Uma imagem marcando, estabelecendo, representando o domínio de Deus sobre todo o mundo criado. Duas palavras são usadas no texto: demut e tselen. A primeira palavra significa semelhança, a segunda palavra significa imagem. Mas o que estas palavras significam? Para muitos rabinos judaicos, como o célebre, o conhecido rabino Rashi, e grandes mestres cristãos como João Calvino, essas duas palavras são usadas aqui para enfatizar uma mesma única verdade. E que verdade é esta? Esta verdade significando que o homem foi criado para ser um representante de Deus, uma imagem de Deus, comunicando aspectos do caráter de Deus e servindo como evidência do governo de Deus sobre todo o mundo recém-criado. O rabino Rashi declarou: o homem foi feito como uma representação de Deus, assim como um selo é pressionado sobre a argila, deixando nela a sua imagem. Quando Deus tomou o homem e do barro o fez, havendo no conselho eterno estabelecido que esta criatura feita do barro, e na qual ela sopraria o fôlego de vida, ela o representaria. Ela seria uma imagem de Deus, espelhando o domínio do Senhor nesse mundo. Eu e você, queridos homens, eu e você, queridos filhos de Deus, e todos os homens que foram criados, fomos colocados nesse mundo como um sinal de que Deus, o Criador, é o dono de tudo isso que nós vemos ao nosso redor. Nós somos a imagem impressa na argila. Nós somos a imagem de Deus deixada no barro. Não, nós não somos deuses. Nós não somos pequenos deuses. Nós não somos centelhas de Deus. Nós não somos nada da essência de Deus, mas a imagem de Deus foi fixada em nós. Então, a vocação bíblica do homem, no que diz respeito à criação, é um chamado para que ele seja uma imagem de Deus, uma representação de Deus perante todo o restante do universo. Essa representação envolve algumas verdades que devem ser consideradas. A primeira delas: nós representamos a Deus como um Deus que é uma pluralidade de pessoas. No fato de termos sido feitos macho e fêmea, uma distinção. Nós não fomos feitos homogêneos.
Nós não fomos feitos de uma única forma, mas nós fomos feitos de formas diferentes, homem e mulher, macho e fêmea, e isso espelha a pluralidade que há em Deus. Quando o Senhor diz no versículo 26, façamos o homem, alguns tentam passar a ideia de que nós temos aqui o tal plural majestático, mas Calvino já tratou dessa questão quando lá na época que escrevendo o seu comentário de Gênesis, comentando Gênesis, ensinando sobre Gênesis, diz, olha, não dá para pegar uma coisa do tal plural majestático, que é algo muito recente, de tempos recentes, e jogá-la na mentalidade bíblica. Nem tampouco ele dizia, nós podemos cometer o erro dos judeus, que diziam que o Senhor estava falando aos anjos, porque em lugar nenhum a Escritura diz que nós fomos feitos à semelhança de anjos. Mas quando diz façamos ali, há uma menção ao conselho eterno da Trindade, quando estabelece a criação do homem. E quando nós fomos feitos distintos, como macho e fêmea, homem e mulher, distintos, uma pluralidade que há em Deus foi então revelada. Então eu e você fomos criados por Deus para representarmos a pluralidade na essência divina. Um único Deus, mas que eternamente subsiste em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essas três pessoas não estão separadas, elas estão unidas, mas não confundidas. E nós fomos feitos para representar esse Deus trino. A segunda coisa, esta representação de Deus, ela nos mostra que nós representamos a Deus quando apresentamos em nós atributos que são originados em Deus. Nós somos seres inteligentes, emocionais e volitivos. Nós temos uma razão, uma inteligência, nós temos emoções e temos vontade. Esses são elementos que existem primordialmente em Deus e existem em nós como reflexo. Quando Deus diz façamos o homem, e quando Deus traz todo o universo à criação, Deus está usando a sua mente racional, aquilo que lá em João no capítulo 1 ele chama de logos, e que é na verdade a palavra encarnada. Quando no versículo 31 a palavra diz que viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que tudo era muito bom, há uma menção do prazer e do deleite em Deus. Deus é um Deus emocional. Deus é um Deus que sente, e quando nós exprimimos as nossas emoções, e quando nós somos seres que de fato revelam emoções, nós estamos representando algo que há primariamente e originalmente em Deus, e que encontra um reflexo em cada um de nós. E quando Deus executa a sua vontade, leva a efeito os seus planos, Ele está fazendo a sua vontade, é o que nós realizamos. Quando a nossa vontade é determinada e é feita, nós ilustramos, ainda que de maneira imperfeita e limitada em nós, aquilo que está perfeitamente em Deus. Então assim nós representamos a Deus. Mas também nós representamos a Deus quando atuamos na criação como vice-reis sobre as coisas criadas por Ele. Deus entregou ao homem o domínio da criação e determinou que ele a sujeitasse. Veja, o domínio e a sujeição da criação por parte do homem ilustram o governo perfeito de Deus. Matthew Henry, um comentarista bíblico notório, muito conhecido, um homem de Deus, um puritano, dizia que a criação ela não consegue enxergar Deus, ela não consegue ver Deus. Então os animais, as plantas, as coisas criadas, mesmo as estrelas, enfim, tudo o mais, não consegue enxergar Deus. Mas quando nós exercemos o domínio da criação, nós estamos mostrando para a criação que Deus é o rei por nosso intermédio. Então, quando nós nos relacionamos com a criação e a subjugamos, a dominamos, nós estamos representando o próprio Deus. Assim sendo, meus amados irmãos, o homem é um ser criado para assumir um papel representativo ante a criação. Ele carrega consigo a responsabilidade de espelhar Deus ao universo ao seu redor.
em nossos relacionamentos, no trabalho, na família, na igreja, onde quer que nós estejamos, em nossas atividades criativas, quer seja compondo uma música tão linda como essa que foi cantada aqui nessa noite, ou quer seja pintando um quadro, fazendo uma bela escultura, não para que alguém se ajoelhe diante dela, construindo uma bela casa, um edifício, uma ponte, escrevendo uma poesia, fazendo algo notório no meio da civilização. Pode ser um Johann Sebastian Bach compondo uma sinfonia, ou pode ser, e não se assustem, pelo amor de Deus, mas pode ser o Pelé fazendo um gol de bicicleta. Quando nós exercemos a nossa tarefa criativa, nós representamos Deus. Quando o professor, tem professores aqui? Há professores aqui? Quando você vai para a sua escola e ministra a sua aula de matemática, de português, de geografia, de história, ou do que quer que seja, quando você faz isso, você está representando um Deus criativo. Quando alguém faz uma comida saborosa para colocar na nossa mesa, que coisa boa! Ele está representando um Deus criativo. E em nosso governo sobre as coisas criadas, quando exercemos um domínio da criação e descobrimos as suas potencialidades e desenvolvemos essas potencialidades, nós somos criaturas formadas para demonstrar a esse mundo a grandeza do Criador. Mas há um segundo aspecto desse chamado bíblico do homem para a atuação na criação. E ela diz respeito a um chamado para glorificar a Deus na criação, versículos 26, parte B e 28. Acompanhe aí na sua Bíblia. Versículo 26, parte B. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Aqui está o segundo aspecto do chamado bíblico para o homem em relação à criação. É o chamado para que este glorifique a Deus no mundo criado. Sim, meus amados irmãos, nós somos chamados para representar a Deus e somos chamados para revelar ao mundo a glória de Deus. Somos feitos à imagem e semelhança de um Deus glorioso e fomos feitos por Ele de modo a espelhar a sua glória nesse mundo. Mas em que sentido o homem é chamado a glorificar a Deus no mundo? Será que é apenas cantando belas canções litúrgicas, como nós ouvimos aqui nessa noite, como nós cantamos? Será que é apenas lendo a palavra, orando, fazendo jejuns, evangelizando? Será que é apenas isso? Não! Pensar dessa forma é restringir aquilo que Deus tem para nós. Na criação, nós somos chamados a glorificar a Deus de uma forma muito mais abrangente. E a esfera da vida religiosa, da vida eclesiástica, eu vou usar esse termo, ela é uma das esferas. Mas Deus é o Senhor de tudo. E Ele quer que nós o glorifiquemos em tudo. Então preste atenção, aqui, a resposta para a pergunta, como nós podemos glorificar a Deus na criação, nos faz pensar sobre aquilo que em teologia nós chamamos de um mandato cultural. E o que seria esse mandato cultural? De uma maneira breve e concisa, é a ordem divina para que o homem desenvolva as potencialidades da criação, de tal modo a produzir na criação uma cultura que glorifique a Ele, que glorifique a Deus. Esse mandato cultural foi dado a Adão como nosso representante. Adão deveria desenvolver uma cultura que glorificasse a Deus a partir das potencialidades que Deus colocou
diante dele. Vocês já repararam que no relato bíblico a história começa num jardim, correto? Mas termina numa cidade? Não é assim? Tudo começa no jardim do Éden, mas tudo termina na cidade, a Nova Jerusalém. Então todo o relato bíblico, ele culmina do desenvolvimento das potencialidades originais para a consumação, para o estabelecimento de uma civilização, de uma cidade, de uma cultura. Adão deveria tomar as potencialidades dadas por Deus e produzir a partir daquelas potencialidades uma cultura que glorificasse a Deus. Esse mandato não foi perdido com a queda. Esse mandato não foi revogado com a queda, ele permaneceu, ele continuou, e Cristo entra na história para estabelecer o cumprimento perfeito desse mandato. Nós vamos ver daqui a pouco, mas o mandato não foi revogado. Ainda é nosso papel desenvolver as potencialidades da criação de tal modo a produzir ao nosso redor, não apenas no nível eclesiástico, mas no mundo inteiro, uma cultura que glorifique o Senhor. O pecado atrapalha, torna tudo mais difícil, embaraçoso. Mas um homem de Deus chamado Francis Schaeffer, que escreveu muito e pensou muito sobre essa questão da nossa atuação na cultura, dizia assim: ninguém melhor que o cristão, ninguém melhor que um crente tem a capacidade, tem a condição de tomar as potencialidades, as muitas coisas que Deus deixou na criação e a partir daí desenvolver uma cultura para a glória de Deus, porque ele tem não apenas o mandato cultural, ele tem não apenas a graça comum que emana de Deus para todos aqueles, enfim, homens criados, mas ele tem o Espírito nele que o conduz à verdadeira liberdade. Mas nós restringimos o nosso papel. E eu reclamo do meu vizinho, né, que está lá todo dia ouvindo funk. Aquela aberração. Funk não é música, é aberração. Eu reclamo do meu outro vizinho que está ouvindo umas músicas sem pé nem cabeça, completamente loucas. Eu reclamo de, por exemplo, exposições, entre aspas, exposições que não revelam arte coisa nenhuma, mas são coisas tão ridículas e tão absurdas como, por exemplo, uma banana fixada numa parede com uma fita gomada, pastor Osmar. Eu reclamo de loucuras como, por exemplo, uma pedra dessa que você encontra pela rua, colocada em cima de uma base e as pessoas parando para tirar foto. Olha que coisa magnífica, que coisa... E a loucura chega num ponto, né, em que, essa é a parte anedótica, para ver a loucura que a gente tem no mundo. Um rapaz foi no museu e esqueceu o óculos dele em cima de uma mesa. Quando ele voltou, tinha um monte de gente lá ao redor do óculos, admirando a beleza daquela obra de arte. O rapaz chegou e disse: olha, com licença, me dá meu óculos, colocou na cara e foi embora. Mas nós reclamamos de música ruim, de arte ruim, de tantas coisas ruins, no entanto nós não produzimos nada. Nós não produzimos boa música. E quando eu falo de produzir boa música, eu falo de transcender as esferas da nossa vida litúrgica, eclesiástica. Nós não produzimos boa arquitetura. Tem arquiteto aqui, o Marinaldo, e ele sabe os meus diálogos com ele lá no seminário. Você tem a obrigação de fazer projetos bonitos. Se você fizer um projeto feio, você desonra a Deus. Tem mais arquiteto aqui? Além do Marinaldo, tem mais algum arquiteto? Então ele vai pegar a bronca sozinho. Pegou durante 4 anos. Mas por que eu digo isso? Porque nós reclamamos da feiura das casas, dos prédios, mas... me permitam dizer uma coisa aqui: nós cuidamos pouco da arte quando nós não nos preocupamos da beleza dos nossos templos, das nossas igrejas. E o Marinaldo sabe, eu tenho um lamento muito grande com relação à igreja que eu pastoreio, porque a nossa igreja parece uma caixa. Mas já está melhor do que foi, viu, Marinaldo? Nós somos responsáveis por representar Deus no mundo.
como vice-regentes de Deus, nós somos responsáveis por glorificar a Deus nesse mundo. E essa glorificação nós fazemos também cumprindo o mandato cultural. O que está inserido nesse mandato cultural, meus irmãos? Exercer o domínio sobre a criação, ou seja, a sujeição, o governo de tudo aquilo que foi criado por Deus. O homem foi chamado por Deus a exercer um governo sobre a criação, de tal modo a subjugá-la. Veja, esse subjugar, embora as palavras lá na língua original do Novo Testamento possam expressar o uso de força e até de certa violência, não diz respeito a ser um domínio cruel ou tirânico, mas trata-se de um domínio sempre cheio de zelo e de respeito para com a obra de Deus. Lembre-se que em Gênesis 2,15 ao homem foi dado a tarefa de cultivar, mas também de guardar a criação de Deus. O fato de encontrarmos o homem destruindo a criação e infringindo males sobre as demais criaturas feitas por Deus é decorrente do pecado desde a queda e não de uma vontade original do Criador. Mas nós podemos explorar, descobrir todas as riquezas que Deus deixou na criação e desenvolvê-las. Por isso, vejam só o que custa para nós, como custa para a igreja ter abandonado a sua preocupação com o mandato cultural. O exemplo disso é a tal causa ambiental que nós vemos hoje, que foi apropriada, ela foi tomada por ideologias políticas de esquerda. E aqui eu não quero entrar nesse mérito de discussão, mas foi tomada. Hoje, quando se pensa em defesa do meio ambiente, se pensa em políticos de esquerda. Partidos de esquerda fazem disso a sua bandeira. Por que acontece assim? Porque nós, como igreja, abandonamos uma responsabilidade que era nossa, o de tornar as pessoas conscientes de que nós podemos explorar as riquezas que Deus deixou para nós, sem que nós destruamos aquilo que Deus fez. Então, por exemplo, alguns aqui que trabalham com pesca, pesque, mas não pesque de forma predatória, destrutiva. Pesque aquilo que for o necessário para que você coma, para que você de repente obtenha o seu recurso, faça as suas vendas, mas não destrua. Alguns aqui eu sei que podem trabalhar com roça, eu vim da roça, sei que alguns aqui podem trabalhar com a roça, derrube, limpe, faça a limpeza do terreno, aquilo que for necessário, não além, e não destrua. Deus está tão envolvido com cuidado com a criação que na lei do Antigo Testamento, no 7º ano a terra deveria descansar dos plantios. Então nós temos uma responsabilidade, nós temos um dever. A outra coisa, nós devemos desenvolver as potencialidades dadas por Deus na criação. Isso está relacionado com o que eu acabei de falar. Aqui nós falamos então da dita cultura que glorifica a Deus. Além de exercer o domínio sobre a criação, o homem tem como parte do seu chamado original desenvolver as muitas potencialidades deixadas por Deus no mundo. O mundo criado foi estabelecido por Deus para que deste mundo criado, do mundo original criado por Deus, Deus não mostra ali que Deus fez casas, Deus fez prédios, Deus não fez pontes, Deus não pintou quadros, Deus não fez músicas, Deus não fez ferramentas, Deus não fez livros, não, Deus deixou todas essas potencialidades e nos deu a capacidade de desenvolvê-las. Quando ouvimos o termo cultura, nós nos tornamos receosos. Opa, cultura, né? Nós já lembramos daquelas manifestações culturais que nós pensamos e que são inerentemente pecaminosas. Mas a cultura não está restrita a manifestações deturpadas pelo pecado. Não. Essas manifestações da cultura maculadas pelo pecado, elas são um aspecto. Cultura é um termo tão rico, tão cheio de significados, que até é difícil expressar o seu sentido. Por exemplo, cultura pode se referir ao trabalho de um agricultor
Por isso, o seu trabalho é agricultura. Cultura pode se referir ao trabalho de um cientista no laboratório, observando elementos ali que eu e você não conseguimos observar a olhos nus. Cultura pode se referir ao trabalho de um poeta, ou de um sapateiro, ou de um músico, ou de um escultor, de modo que há um escritor nessa temática da arte, chamado Jean-Jacques Miraval, e ele diz que até o século XVII não se fazia distinção entre cultura e profissão, então toda profissão era cultura. Pode haver muitos significados, então, para o termo cultura. Por essa razão, quando uso o termo cultura aqui, eu faço a partir de uma definição que tenta ser abrangente e sucinta. Ela não é minha, ela é do Dr. Lloyd Jones. E ele diz assim: com isso, cultura, eu quero dizer as artes, a ciência, aquele interesse pelas coisas da mente, a literatura, a arquitetura, a escultura, a pintura e a música. Em Gênesis 2,15, esse mandato cultural é afirmado por meio da declaração de que Deus colocou o homem no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. A ideia da palavra cultivar é exatamente, a gente pensa logo em Adão com enxadinha, né? Limpando o jardim. Mas a ideia de cultivar, ela tem um sentido muito mais abrangente. Ela tem exatamente a ideia de fazer com que aquilo que Deus deixou ali se desenvolva. A ideia da palavra cultivar é então exatamente a ideia de desenvolver uma cultura para a glória de Deus. Acrescente-se que enquanto o homem desenvolve essa cultura, deve também guardar, como dito, a criação. Então o mandato cultural inclui a missão dada por Deus ao homem, de nesse mundo produzir uma cultura que glorifique aquele que o criou. Quando cria, produz arte, gera beleza, o homem está exaltando a Deus, manifestando no mundo algo da excelência do próprio Deus. Eu quero concluir esta palavra nessa noite. E ao concluí-la, falando sobre o chamado bíblico para o homem na criação, eu preciso destacar que esse chamado nos remete àquele que é o homem perfeito, nosso Senhor Jesus Cristo. Esse texto está aqui não apenas para falar de Adão, não para falar de mim e de você, mas sobretudo para falar de Jesus Cristo. Ele é o homem perfeito, o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é aquele para quem o chamado dado ao homem na criação encontra o seu cumprimento perfeito. O primeiro Adão fracassou ao cair no pecado, e a partir desse terrível fracasso, o cumprimento do chamado para a criação foi prejudicado. O segundo Adão veio não apenas para ser o salvador eterno do homem, mas também para cumprir de modo perfeito o chamado para o homem na criação. Assim, Jesus Cristo é a imagem perfeita de Deus. Colossenses 1,15. É nele que nós podemos ver Deus de modo perfeito. Hebreus 1,3 revela esta mesma verdade. Ele é o resplendor da glória de Deus. É nele que nós podemos ver Deus de forma perfeita. Jesus Cristo domina de modo perfeito a criação. Marcos 4:35 até o 41, o acontecimento, o episódio, quando ele manda o mar e o vento se aquietarem, e os discípulos dizem: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E na cultura daquele tempo, o vento e o mar somente poderiam obedecer a um Deus. E ele é o estabelecedor da cultura perfeita para a glória de Deus. Colossenses 1,20 revela exatamente que nele, a partir dele, por meio dele ali, é que todas as coisas são conduzidas à sua finalidade estabelecida por Deus. Algumas implicações dessa verdade para nossas vidas como cristãos. Primeiro, nós devemos enxergar o homem como um ser valioso perante Deus. O homem é valioso porque é homem, porque ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Segundo, devemos enxergar nossa tarefa no mundo como sendo preciosa para Deus. Você foi chamado por Deus para muito mais do que orar, ler a Bíblia, jejuar, pregar o Evangelho, cantar na igreja. Você foi chamado para muito mais do que isso. Você foi chamado para uma atuação na criação.
para representar Deus e glorificá-lo nesse mundo. Para mudar a história. Para que nós paremos de reclamar que tem tanta música ruim, que tem tanta arte ruim, que tem tanta coisa ruim e para ter coisa boa. Para parar de reclamar que os professores vão para a escola para dar aula e só enrolam os alunos. De que há tantos prédios feios por aí. Né? De que há tanta coisa ruim por aí. Você foi chamado para produzir coisas boas em todas as áreas da vida. Terceiro, acima de tudo, devemos enxergar o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, como modelo e a garantia de que um dia atenderemos de modo perfeito ao chamado de Deus para a nossa atuação na criação. O Espírito Santo está nos renovando dia após dia, nos conformando à imagem de Cristo. E espera-se que nessa conformação contínua de cada um de nós à imagem de Cristo, nós também nos relacionemos com a criação de modo a glorificar a Cristo, de modo a espelhar o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar ao Senhor, nosso Deus. Nós te louvamos por essa noite, pela oportunidade de meditar na Tua Palavra. Bendizemos por Tuas verdades eternas. E agora queremos pedir mais uma vez que o Teu Espírito Santo aplique esta palavra e nos mova a uma vida que glorifique a Ti, Senhor, na nossa atuação para com a criação. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero me colocar à disposição dos amados irmãos, caso vocês queiram conversar mais sobre esse tema. Fique à vontade, é um tema muito abrangente, eu sei que tem tanta coisa aí que a gente pode conversar sobre isso, mas eu estou à disposição, tá? Pelo menos até amanhã a gente está aqui para falar com os irmãos sobre isso. Que Deus em Cristo nos abençoe e até amanhã sobre igreja, sobre o nosso papel na igreja. A questão da programação de amanhã. Amanhã, horário, está toda a programação aqui no folder, para quem recebeu, mas muitos não receberam. O horário de acordar, 7 horas da manhã. 7 horas, meus irmãos, levante, tome seu banho, se ajeite, para que nós possamos vir aqui para o auditório, onde nós teremos o devocional, que aqui está marcado para as 7h30, mas talvez atrase um pouco, porque é muita gente para se arrumar, para chegar até aqui. E a direção desse devocional, que será uma oração com todos, está na responsabilidade do pastor Ramalho. Tá, pastor Ramalho? Às 8 horas nós serviremos o café da manhã, ou seja, depois do devocional. 9h30 teremos o estudo da palavra com o pastor Rosivan. 10h30 o intervalo. 10h45 teremos a primeira plenária, meio-dia, o almoço. A janta hoje saiu antes do horário previsto. Glória a Deus por isso. Das 13 às 14 horas, um tempo de descanso. Às 14 horas, a palestra com o pastor Frank Sobral, segunda parte do estudo. Às 15 horas, teremos uma plenária. 16 horas, livre. Às 19, jantar. Às 20 horas, o culto de adoração e louvor ao nosso Deus, que estará sob a direção da região Tocantina, que é a nossa anfitriã, mas, no entanto, aqueles departamentos regionais que quiserem participar, procure um dos nossos secretários para dar o seu nome, ou o pastor Dênio, pastor Dênio, levante aí, ou o pastor Dênio, ou o irmão Davi Sarges, levante aí, irmão Davi Sarges, que eles estarão anotando o nome daqueles departamentos regionais que queiram participar do culto, né? A gente não pode abrir oportunidade para todos os irmãos que queiram participar, porque senão a gente vai alongar muito, certo? Mas quem sabe os irmãos conversando. Mas prioridade de participação para os departamentos regional, certo? Então, logo depois do culto, às 11 horas, nós nos recolhemos para cada um descansar, para prosseguirmos no sábado com nossos trabalhos, certo? Então, são esses os avisos. Obedeçam os horários para que tudo
corra bem e tranquilo para todos, certo? Que Deus abençoe, vamos orar. O Neil, vou chamar o pastor Osmar, presidente da região equatorial, para estar orando aqui neste momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te damos graça, Senhor, por teu grande amor por nós, por estarmos aqui, por ter chegado em paz aqui, Senhor, por aquilo que já aprendemos hoje da tua palavra. E agora, Senhor, obrigado pelo alimento também que vai ser servido a nós, Senhor. Abençoa a vida de todos, seja uma noite guardada por ti, em nome de Jesus, amém.